sobre o tema da ministração de hoje, sobre o que nós iríamos compartilhar com vocês hoje. E sabe, irmãos, o Espírito Santo me direcionou, me inclinou para esse tema. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, porque ele tem a ver, irmãos, com talvez uma história, ou algumas histórias, talvez com a sua história, talvez com o seu dia a dia. Porque o que nós vamos falar hoje, irmãos, é aquilo que acontece na segunda-feira, é aquilo que acontece na terça, na quarta, na quinta. Se você, por exemplo, trabalha e faz alguma coisa, ou mesmo que você está em casa, mas está em casa também, você trabalha. Tem muitas mulheres que trabalham muito mais ainda. Então, tem a ver com a sua vida, o que nós vamos falar nessa noite. Sabe, eu orando ao Senhor, o Senhor me direcionou a uma passagem muito conhecida, irmãos. Mas talvez que você não tenha olhado da maneira como nós vamos olhar essa noite, da maneira que nós vamos falar, ou da maneira que nós vamos tratar essa noite. Hoje a gente vai falar sobre alguns homens de negócio. E o negócio desses homens era pesca. Eles eram empresários, empreendedores. Eles trabalhavam com pesca. Assim, talvez como você trabalha com comércio, talvez você trabalha com confecção, talvez você trabalha com agricultura. O trabalho que você faz hoje, você pode se incluir nessa mensagem de hoje. Deus está falando com você. Deus está falando através da palavra com você. Seja aquilo que você faça na vida. Se você é comerciário, se você é um empresário, é um empreendedor, se você é funcionário, isso tem a ver com você. Isso tem a ver com aquilo que você faz. E nós vemos uma história de homens que eram empresários, empreendedores. Eles tinham uma empresa. Esses homens não conheciam a Jesus. Talvez como muitos aí fora, talvez como muitos que estão ouvindo essa mensagem, essa ministração dessa noite, talvez você não conheça Jesus, como esses homens não conheciam. E esses homens, irmãos, eles foram trabalhar, e nesse trabalho deles, eles não foram bem sucedidos. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ir trabalhar e dar tudo errado, ou de não dar nada certo, ou de você ter uma expectativa, mas ser frustrado isso. Eu já tive alguns dias, irmãos, que eu ainda trabalho secularmente, e já teve alguns dias que eu fui com uma expectativa, irmãos, de alcançar uma meta, alcançar um resultado, e sabe, no final do dia, não teve resultado. A meta não foi alcançada. Sabe esses dias, eu não sei se já aconteceu com você, de você ir trabalhar, e nesse dia não foi um dia tão bom. Foi esse dia desses homens. Eles estavam trabalhando, e aí deu tudo errado. Na noite, eles eram pescadores, e quem trabalha com pesca sabe que o melhor horário de pescar é à noite, porque os peixes eles não enxergam a rede, então fica mais fácil de você colocar uma rede e os peixes encontrarem a rede, ou não encontrarem a rede e serem enlaçados por ela. E esses homens estavam trabalhando normalmente, como fazia de costume, irmãos. E de repente, diga de repente, passou um homem estranho ali. Aleatoriamente, irmãos, um homem estranho que estava com uma grande multidão, estava na região ali, eles não conheciam, eles estavam trabalhando, inclusive deu tudo errado, eles estavam lavando as redes, já tinham desistido de tudo. Olha, por hoje é só, acabei a carreira, guardei a fé, né? Amanhã um novo dia, e vamos embora, vamos tocar o barco, literalmente, né, falando. E aparece um homem totalmente aleatório, um homem que é carpinteiro, ó. Eles eram pescadores, é um outro ramo, é uma outra categoria. Eles pescadores, e aparece um homem que é um carpinteiro com um monte de gente atrás dele, querendo ouvir esse homem. E aparece lá do nada esse homem chega a falar para eles assim: olha, volta lá. E eles voltaram. E aí, esses mesmos pescadores que não tinham resultado nenhum, eles voltaram com a maior pesca da vida deles. Não foi algo extraordinário, algo que nunca havia acontecido na vida deles, aconteceu. Olha que coisa aleatória, irmãos. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente fala assim: rapaz, que história é essa? Né? Como isso aconteceu? Quem é essa pessoa? Que história é essa, pastor, que eu nunca ouvi? Nós vamos ler lá em Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1 até o 7. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas chaves, na verdade acho que 5 chaves de crescimento para você. Hoje você vai aplicar essa chave, ou essas chaves, em qualquer área da sua vida, e você vai ver que você vai crescer, porque você nasceu para isso. Amém? Então, esse tema, irmãos, que nós queremos falar nessa noite, increase,
Repeat, please. Vamos repetir, por favor. Diga assim: increase. 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 Olha para o irmão que está do teu lado, diga assim: eu estou falando inglês. Amém. Verbo da vida também é cultura. Amém. Sabe, irmãos, essa palavra increase, ela significa crescimento, ela significa aumento. E nós vamos ficar nesse tema, eu creio, irmãos, há algum tempo, porque nós somos chamados para crescer e para multiplicar. Nós somos chamados para aumentar. Amém? Faz parte do nosso DNA isso, irmãos. Por quê, pastor? Antes de entrar nessa mensagem, na passagem em si, eu começo a olhar para a minha vida, irmãos. Sabe, desde quando eu me entendo por gente, eu estou crescendo. Como assim, pastor? Eu lembro que até os 13 anos de idade, eu não trabalhava. E aí meu pai estava construindo uma casa, a nossa casa, e ele contratou um pedreiro. E o meu primeiro trabalho foi ser servente do pedreiro da construção da casa do meu pai, ou seja, da minha casa. E meu pai não contratou servente, ele falou: o servente agora é você, está com 13 anos, bora trabalhar. E eu olhei assim, eu falei: rapaz, vamos trabalhar. E eu jovem, e eu comecei a ajudar o pedreiro a construir a casa. Isso foi para mim, foi um aprendizado maravilhoso, irmãos, porque me trouxe base para muita coisa, até do que eu faço hoje. Essa experiência que eu tive aos 13 anos de idade. Agora, para que ele me chamou, meu pai me chamou? Para crescimento, para construção de algo, para ajudar no crescimento. Só que essa ajuda no crescimento me fez crescer também. Quando nós terminamos, nós tínhamos uma casa. Amém? Então eu comecei a ver, eu falei: rapaz, se eu faço alguma coisa eu cresço. Se eu faço alguma coisa eu cresço. E eu comecei a entender isso. E todas as empresas onde eu trabalhei, irmãos, eu cresci nas empresas. Todas as empresas onde eu trabalhei multinacionais, grandes empresas no Brasil, lá em São Paulo, em Minas, aqui em Pernambuco, secretário de planejamento, secretário de saúde, sabe, de uma cidade inteira. Como que você consegue, pastor? Sendo que você tem somente o terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano, né? Você não tem uma faculdade, pastor. Como é que você conseguiu ser secretário de planejamento, secretário de saúde? Como é essa coisa, pastor? É porque eu nasci para crescer. Irmãos, ninguém consegue impedir uma pessoa que nasceu para crescer, irmãos. Porque Deus dá sabedoria, dá capacidade extraordinária. Todo lugar onde eu passei, eu cresci. Nós temos um exemplo aqui dessa igreja, irmãos. Nós começamos essa igreja aqui nas casas. Quem é mais antigo aqui desde o início, aqui que acompanha a gente, sabe, irmãos, nós começamos essa igreja nas casas. Nós não começamos aqui, não. Começamos nas casas. Das casas fomos para os auditórios. Dos auditórios nós fomos para o primeiro templo. Do primeiro templo nós já fomos para um segundo templo, que era 2 vezes maior. Do segundo templo nós já estamos no terceiro templo, que é 5 vezes maior. E nós não vamos parar de crescer. Então eu comecei a olhar, irmãos, eu falei: rapaz, essa questão de crescimento, ela acompanha a minha vida. Tudo que eu coloco as mãos, cresce. A equipe que trabalha com a gente, que serve aqui na igreja, todos eles que estão conectados com a gente, irmãos, eles estão crescendo. Isso não sou eu que estou falando. Eles mesmos podem falar para vocês. É só perguntar para eles. Quem está perto da gente, irmãos, se está crescendo ou não. Por quê, irmãos? Porque a unção que você honra é a unção que você recebe. Aqueles que honram a unção, irmãos, da nossa vida, eles vão ter crescimento na vida deles. Isso tem acontecido ao longo dos anos. Todas as pessoas, irmãos, que conectam com a gente de coração, elas começam a crescer. Todas elas, irmãos. Eu não vi até hoje uma pessoa conectada com a gente de coração e não crescer. Ela cresce. Aí eu comecei a entender, eu falei: rapaz, nós temos um chamado para crescimento. Eu preciso ensinar mais isso. E foi quando o Espírito Santo falou para mim: olha, você precisa ensinar mais sobre crescimento. Você precisa falar mais sobre crescimento. Porque aquilo que nós cremos precisa estar no nosso púlpito. As pessoas precisam ouvir mais disso. As pessoas precisam resgatar e restaurar essa questão do crescimento. E hoje nós vamos ler essa passagem. Eu creio que ela vai abençoar muito a tua vida. Essas chaves para o crescimento. Amém? Quantos aqui estão crescendo? Quantos aqui querem crescer mais? Porque tem gente que fala assim: e aí, como é que está a sua vida? Tem gente que fala: se melhorar, estraga. Que conversa, rapaz. Se melhorar, melhora. Se alguém pergunta para mim: como é que está a tua vida? Tá boa? Eu falo: crescendo e avançando. E se crescer mais? Se crescer mais, melhora. Tem espaço da minha vida para crescer mais, irmãos. Não tem esse negócio de se melhorar, estraga. Você está fechando um ciclo do crescimento na sua vida. Ei, deixa aberto, se melhorar, melhora. Tem espaço para melhorar mais. Fala para a pessoa isso. Não fica usando esse jargão, não. Se melhorar, estraga. Você está pensando que está falando algo bom, você está falando algo ruim. Porque se melhorar, melhora. Amém?
não estraga, melhora. Amém? Diga assim, se melhorar, melhora. Diga assim, eu tenho espaço para melhorar. Diga, na minha casa, na minha vida, no meu corpo, na minha empresa, nas minhas finanças. Diga, tem espaço para melhorar, para crescer. Agora vamos ler o texto. Lucas capítulo de número 5, verso de número 1. Nós vamos ler do 1 ao 7, para que nós possamos entender o que está escrito. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia. Diga, 2 barcos. Junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, faziam o quê? Lavavam as redes. Próximo. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Verso número 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, ou a noite toda, ou toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Verso de número 6. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Verso de número 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha que passagem maravilhosa, irmãos. E quando eu leio essa passagem, o Espírito Santo vai me direcionando, vai mostrando alguns pontos interessantes que nós precisamos atentar, algumas chaves para o crescimento da nossa vida. Qual é a primeira chave? Primeira chave, irmãos, preste atenção nas reações de Jesus. Na internet tem muito reaction, né? Onde as pessoas, elas vão reagir a um vídeo que ela está assistindo, e aí ela demonstra alguma emoção, algum comentário. Então isso já existia desde a época de Jesus. Vamos ver um reaction de Jesus? Como que Jesus olhou aquela situação? Jesus, ele estava vindo, um carpinteiro, totalmente aleatório, com a questão de pesca, e ele está vindo com uma multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Esse é o contexto da história. E aí eles param, estão perto da praia, a multidão apertava, ele viu 2 barcos que estavam ali. E interessante, irmãos, vamos ver para o verso de número 2. Verso de número 2. Olha o que aconteceu. E viu 2 barcos. Jesus estava ali e ele viu os 2 barcos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, faziam o quê? Jesus viu isso, sim ou não? Viu. Quem então está comentando. Ó, Jesus viu 2 barcos e viu que as pessoas desceram do barco, já tinham fechado, desistido, e estavam lavando as redes. E aí é interessante, irmãos, a gente prestar atenção na reação de Jesus. Como assim, pastor? Porque, irmãos, eu não sei se você sabe, mas talvez o dia de maior fracasso da sua vida, se você colocar Jesus, pode virar o dia de maior sucesso da sua vida. E eu não estou falando de um mês, eu não estou falando de um ano, eu estou falando de um dia. O mesmo dia que foi o maior fracasso na vida desses homens, quando Jesus entrou, se tornou o dia de maior sucesso da vida deles. Bastou Jesus entrar. Agora, nós prestamos atenção na reação que Jesus teve. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender por que eu devo crescer. E Jesus, ele demonstra isso com a reação dele. Por que você acha que você deve crescer? Porque você tem um pai. E o seu pai é Deus. E Deus é grandão. Amém? Qual pai, irmãos, que não quer que o filho cresça, que o filho desenvolva, que o filho aumente? Ei, Deus quer que você cresça. É a vontade dele. Lá em Gênesis, quando ele formou o homem do pó da terra, um dos primeiros comandos que Deus falou foi assim: crescei e multiplicai, meu filho. Cresça, multiplique, aumente. Foi o comando que Deus deu para o homem logo quando ele formou o homem. É a vontade de Deus crescimento para a sua vida. Diga assim: é a vontade de Deus que eu cresça. Diga: eu tenho um pai, e meu pai quer que eu cresça. Para que Deus quer que você cresça? Para que você tenha liberdade.
para que você possa abençoar pessoas, para que você possa crescer mais, para que você possa ter mais tempo com a sua família, para que você possa ajudar. Para que Deus quer que você cresça mais? Porque quando você cresce, você pode ajudar a humanidade. Qual o propósito do crescimento? Você fazer a diferença na vida do outro. O propósito de Deus que você cresça é que você possa fazer a diferença na terra, que você possa fazer a diferença na sua família, na sua casa, no seu bairro, na sua empresa. Ei, cresça para fazer a diferença. Precisa crescer, irmão, porque você nasceu para isso. Não se acomode do jeito que você está. E nós vemos esse crescimento, nós vemos que Jesus, ele demonstra nessa reação dele, essa questão do crescimento. Como assim, pastor? No verso de número 2, Jesus não focou no barco vazio. Preste atenção, Jesus ele não focou no barco vazio. Jesus viu 2 barcos, viu que os barcos estavam vazios, viu que eles estavam lavando as redes, viu que eles haviam descido do barco, mas Jesus não focou nisso. Jesus não focou nas redes vazias. Jesus não focou no barco vazio. Jesus não focou na desistência deles. Jesus viu tudo isso, mas ele não falou isso. A Bíblia fala que ele viu. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção, primeira chave. Aprenda com as reações de Jesus como se comportar. Se comporte como Jesus se comportou. É a primeira chave. Não foque ou não fale aquilo que você não quer que aconteça. Não fale aquilo. Você pode ver, irmãos, o que o diabo quer? O diabo quer te mostrar um cenário e quer que você fale. Se você fala, vai acontecer aquilo que você falou. E se você falar que não tem, vai acontecer o não tem. Mas Jesus viu, é como Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Deus viu isso, mas Deus não disse, a terra está sem forma e vazia. Deus fez o quê? Ele disse, haja luz, e houve o quê? Luz. Jesus, irmãos, como filho de Deus, ele demonstra essa questão do crescimento. Como assim, pastor? Ele não foca no fracasso, ele não foca na falta, ele não foca. Sabe que Jesus não ficou falando, rapaz, esse negócio de pesca é assim mesmo. Eu sou carpinteiro, tem dia que dá, tem dia que não dá. Jesus não falou isso, irmãos. Jesus não falou para eles assim, olha, a vida é assim mesmo. Rapaz, não é toda hora que as coisas dão certo, não. Sabe que tem gente que fala isso? Parece um bom conselho, irmãos. Mas Jesus não deu esse conselho para eles. Então você primeiro não deve nem dar esse conselho para ninguém e nem deve ouvir esse conselho de ninguém. Por quê? Vamos aprender com a reação de Jesus. Jesus viu o barco vazio, Jesus viu que eles desceram, viu que estava lavando a rede, viu que a noite não foi boa. Mas aí vem Jesus e ele tem uma reação totalmente diferente. E é bem interessante, irmãos, que quando a gente vai vendo isso, a gente começa também a aprender a reação das outras pessoas. Porque se você quer conhecer alguém, tenha certeza, você conhece essa pessoa ou no fracasso, na falta ou na abundância. Os extremos, eles demonstram quem as pessoas são. Eu consigo conhecer você pelo momento que você está passando. Tem gente que está passando uma vida, está faltando alguma coisa, as coisas estão difíceis, e aí você conhece aquela pessoa, porque ela vai falar muitas vezes quem verdadeiramente ela é. Quando? Quando não tem nada, ou quando tem tudo. Eu já vi pessoas, irmãos, que quando não tinha nada, falava certo, falava correto, mas quando alcançou aquilo que precisava, abandonou o Senhor. Extremo. Pessoas que não tinham nada, quando começou a confessar certo, alcançaram grandes coisas, e quando chegou aqui, se tornaram pessoas arrogantes, esqueceram do próximo. E eu conheço pessoas o contrário também, que tinham tudo, e de repente passaram a não ter nada. Quando tinha tudo, Deus é bom, e tal, e aquela coisa toda. Quando passaram a não ter nada, Deus já não prestava. Que Deus é esse? Então a gente começa a conhecer as pessoas, quando aperta. Sabe, quando aperta você, vai sair o que tem dentro. Se tem falta, vai sair falta. Se tem abundância, vai sair abundância. Mas é no aperto, muitas vezes, que vai ser conhecido quem você é, o seu caráter, quem verdadeiramente você é.
E no verso de número 7, nós vamos aprender com mais um reaction, agora a reação dos discípulos. Quando eles foram abençoados, o que eles fizeram? Olha só a reação de Pedro, verso de número 7. Então fizeram sinais aos companheiros. Pedro, quando foi abençoado, a primeira coisa que Pedro fez foi ir para a margem, levar os peixes para vender. Foi isso? Por que, irmãos? Porque Pedro era pescador e ele depende de pesca. Então, quando ele faz uma pesca maravilhosa, um resultado maravilhoso, a primeira coisa que uma pessoa natural, comum, iria fazer é: vamos correr para a margem, porque nós precisamos chegar lá e vender esse peixe, porque nós precisamos do dinheiro. Mas não, irmãos. Pedro aqui, a gente consegue entender o coração dele. Quando ele foi abençoado, irmãos, a primeira coisa que ele fez foi abençoar pessoas, foi abençoar quem estava do lado dele. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: se você quer a bênção do Senhor somente para você, você vai demonstrar o teu coração. Então é melhor você tratar o coração hoje e treinar a tudo aquilo que chega na sua mão, você aprender a compartilhar com as pessoas, porque vai chegar mais, irmão. Olha o que aconteceu lá. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. E é interessante, irmãos, que olha o que aconteceu: para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram o quê? Ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. O que isso quer dizer, pastor? Que eu compartilhar com o outro não esvazia o meu. Ei, quando você compartilha o que você tem com o outro, o seu barco não fica com menos. Muito pelo contrário, vai encher os dois barcos. Agora já não são mais um, são dois. Lembra do azeite? O azeite, irmãos, enquanto tinha vasilha, tinha azeite sendo derramado. O azeite só parou de ser derramado quando acabou as vasilhas. Ou seja, se tivesse 3 barcos ali e Pedro tivesse compartilhado com o terceiro barco, tinham 3 barcos cheios. Se tivesse 4 barcos, tinha 4 barcos cheios. Os peixes não iam parar de vir enquanto tivesse barco vazio. Então nós aprendemos com a reação também das pessoas. E aprenda com a reação de Pedro. Quando chegar na sua mão, compartilhe. O seu compartilhar não vai esvaziar você. Na verdade, vai aumentar os dois. Aumenta a sua vida e aumenta aquela pessoa que você compartilhou. Então, esse ponto é muito importante você entender. Preste atenção na reação da vida das pessoas, como eles reagem. Verso de número 4. Nós vamos ver mais uma chave. Primeira chave, preste atenção na reação de Jesus. Segunda chave, preste atenção na reação das pessoas. São chaves que você precisa pegar e colocar em prática. Como Jesus olhou, o que Pedro fez e como ele reagiu. E agora nós vamos para uma terceira. Verso de número 4. A fé não nega os fatos. A fé que você tem, ela não nega os fatos. A noite foi ruim, irmãos. Não teve pesca, não teve peixe nenhum. Só que é interessante, irmãos, que quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus, ele não ficou focando na falta. Jesus, ele falou aquilo que ele precisava fazer. Olha, sai do raso. Saia do raso. Quer crescer? Sai do raso. Quer ter uma pesca maravilhosa? Saia do raso. Talvez essa chave seja muito importante para você nessa noite. Sair do raso. Você está somente no raso com o Senhor, somente no raso com a palavra. Não está usando fé suficiente. Ah não, eu vou até onde dá. Não, irmãos, Deus não chamou você para você ir até onde dá. Deus chamou você para você ir e multiplicar, e crescer. Não determine o crescimento que pare o crescimento na sua vida. Quem pode determinar isso é só você. Deus não quer que você pare de crescer. Deus quer que você continue. Mas tem gente que está só no raso. Aí Jesus está falando o quê? Meu filho, sai do raso. Vai para um lugar mais fundo. Vai para o mais profundo. E aí eu quero entrar em Marcos 11, 23.
Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Sabe, irmãos, para sair do raso e ir para o profundo, você precisa usar a fé. Você não vai conseguir, porque se você olhar, talvez a tua conta bancária, você vai falar assim, não dá para me ir. Talvez se você olhar a noite anterior, você fala assim, eu não consegui. Humanamente falando, não dá. Tem barreira, tem dificuldade, tem um monte. Mas Jesus está falando, se você disser, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, vai acontecer. Isso é Jesus falando, instrução. Então é importante você pegar isso pela fé. Diga, pegar isso pela fé. Diga, é pela fé. Diga, é pela fé. Diga, é pela fé. Jesus viu o barco vazio, mas ele não falou do barco vazio. Jesus viu as redes sem peixe, mas não falou das redes sem peixe. Você já reparou que Jesus, ele não gosta de falta? Que Deus não gosta de falta? Que o nosso Deus não gosta de falta? Como assim, pastor? Você já viu qual que é o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus, ele vai no casamento. Quando chega no casamento, faltou o quê? Vinho. Jesus fez o quê? Multiplicou. Ei, aonde tinha falta, Jesus trouxe o preenchimento. Por quê? Porque aonde você coloca Jesus não tem falta, irmão. Aonde você coloca Jesus não tem falta, porque em Deus não existe falta para você. Em Deus não. Como assim, pastor? Salmos capítulo de número 23, verso de número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Desde lá de trás, irmão, já vem falando isso. Nós vemos outros milagres de Jesus. Jesus foi cobrado de imposto. Perguntaram para ele, e aí? Pedro chegou assim e falou assim, ó, estão cobrando imposto da gente, mestre. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, vai lá, pesca um peixe, e quando você pescar, na boca do peixe, vai ter o dinheiro que você precisa para pagar o meu imposto e o seu. Vai lá e paga. Por quê, irmãos? Pedro veio com uma falta. Jesus, mais uma vez, ele não olha para a falta. Jesus, ele dá o comando para a solução. Sabe, chegou uma multidão para ouvir a palavra do Senhor. E aí chegaram os discípulos e falaram, mestre, essa multidão está te ouvindo há muito tempo. Despede esse povo, para que eles possam ir comer. E aí Jesus perguntou, alguma coisa sobre a falta? Não. Jesus falou, o que vocês têm? Ah, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, um menino, uma criança trouxe aqui. E aí Jesus fez o quê? Ele rendeu ações de graças. Ele agradeceu. E houve o quê? Multiplicação. Aonde tinha falta de alimento, Jesus preencheu com a multiplicação. Você já percebeu, irmãos, que aonde tinha falta de saúde, Jesus trouxe a saúde. Aonde tinha falta de paz, Jesus trouxe a paz. Aonde tinha falta de dinheiro, Jesus trouxe o dinheiro. Você já percebeu isso? Que é um padrão, irmãos. Crescimento é o padrão de Deus. Jesus, ele não foca na falta, ele não fala da falta. Por que você está falando? Ei, por que você está falando da falta? Por que você está falando que não tem, que não pode, que não é? Ei, você pode o que a Bíblia diz que você pode, você é o que a Bíblia diz que você é, e você tem o que a Bíblia diz que você tem. Reaction, irmãos, presta atenção em Jesus. Imita Jesus. Se Jesus não falou, não fala também. Mas se Jesus falou, fala também. Amém? Presta atenção nisso, irmãos. Nós temos esses homens que no verso de número 5, olha o que está escrito. Verso de número 5. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, ou toda a noite, nada apanhamos. Ele deixou bem claro. Ele falou, olha, eu sou um pescador profissional, eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou um amador. Talvez você possa estar falando, eu sou um costureiro, eu sou um empreendedor, eu sou um comerciário, eu sou um funcionário. E eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Aquilo que eu aprendi. Porque eu sou bom nisso, sou profissional. Mas não deu certo. Mas ele diz, olha, eu fiz, nada apanhamos. Tá certo? Mas
sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, a gente está falando com um homem que estava esgotado fisicamente. Esse homem trabalhou a noite inteira. Ele não estava descansando, irmãos, ele não estava na rede. Ele estava trabalhando a noite inteira, em alto mar, pegando no pesado. Ele estava esgotado fisicamente. Esse homem estava esgotado financeiramente, porque ele não teve resultado nenhum, foi zero. Irmão, não teve um peixe, zero. Esse homem estava esgotado emocionalmente. Imagina como é que estavam as emoções de Pedro, irmãos. Eu tenho que levar comida para casa, eu tenho que levar o sustento para minha família. Tem os meus funcionários, os meus colaboradores que estão comigo. Como é que eu vou pagar esse pessoal? Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente passa por isso aqui na igreja. A gente olha assim e fala assim, como é que a gente vai pagar um aluguel de algo tão grande como esse? Sabe, irmãos, e nós começamos a chamar a existência, nós começamos a falar, Senhor, nós cremos, Senhor, na boca do peixe. Nós cremos que o recurso vem do norte, do sul, do leste e do oeste, porque a obra não é minha, a obra não é nossa. E nós vemos, irmãos, esse homem esgotado, emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Um homem que estava acabado, zerado. E ele responde para Jesus, ó, já fizemos tudo que tinha que ser feito. Mas, sob a tua palavra, ele jogou toda a responsabilidade em Jesus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Vale a pena colocar a responsabilidade em Jesus. Vale a pena colocar a responsabilidade nele. Se ele falou, ele garante. Se ele falou, ele cumpre. Se ele falou, ele faz, irmão. Fica tranquilo, quantos aqui já receberam a promessa do Senhor? Ei, se ele prometeu para você, ele vai cumprir. E prometeu para ele, ele falou assim, olha, vai lá, eu vou sobre a tua palavra. Não é mais a minha força, não é mais a minha inteligência emocional, não é mais as minhas finanças. Não é, irmãos. Mentalmente ele estava acabado. Mas ele falou, não é mais de mim. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Será que não está na hora de você falar, Senhor, de mim eu não consigo mais. Eu não aguento mais, as minhas forças já acabaram. Será que não está na hora de você colocar esse fardo pesado da falta, esse fardo de não dar certo, esse fardo de fracasso, esse fardo de não tem, esse fardo de não pode, esse fardo de não é? Será que não está na hora de você colocar esse fardo em Jesus? Será que não está na hora de você confiar na palavra dele? Será que não está na hora de você acreditar em Jesus, acreditar na palavra? Será que não está na hora? Será que você já não sofreu o suficiente? Já não bateu cabeça o suficiente na vida? Sabe, irmãos, eu não tenho mais tempo para errar, irmãos. Eu já tenho os meus 46 anos, irmãos, eu não tenho mais tempo para errar. Eu não sou mais um menino, não tenho mais a força de um menino. Eu não sou mais um menino. Eu não posso errar nas minhas decisões, irmãos. Por isso que eu tenho que orar antes de tomar a decisão. Porque embaixo de mim tem não somente a sua esposa, mas tem uma galera, tem uma igreja, tem várias pessoas que elas dependem que eu acerte nas minhas decisões. Por isso, irmãos, as minhas decisões são baseadas na palavra. Senhor, eu não consigo, Senhor, mas o Senhor consegue, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faça como Salomão. Senhor, me dá sabedoria. Minha oração, Senhor, me dá sabedoria para administrar, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Porque eu de mim eu não consigo. Mas sobre a tua palavra, ei, encontra um versículo para você subir em cima. Se a tua família que está com problema, pega um versículo da Bíblia que fala que a tua família é um sucesso e sobe em cima da palavra. Fala, sobre essa palavra a minha casa é edificada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sobe em cima dessa palavra, irmãos. E quando alguém perguntar, e aí, como está a tua família? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a tua família não está na igreja. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas está dando tudo errado. Eu e a minha casa serviremos. Sobe na palavra. Talvez seja falta. Aí você sobe. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Eu sou rico. Mas a tua conta bancária não fala isso. Eu sou rico.
Mas a tua família não fala isso, mas eu sou rico. Diga, eu estou prosperando a cada dia. Sobe nisso, irmãos. Talvez seja a doença, a enfermidade, teu corpo. Mas aí está falando na palavra que Ele carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Eu sou sarado e curado. Aí a doença vai lá e pum. Aí você, eu sou sarado e curado. Até quando, pastor? Até que se manifeste a saúde na sua vida. Até que a pesca maravilhosa aconteça. Pedro, irmãos, ele acreditou no inacreditável. Ele não questionou Jesus. Jesus, eu vou, mas vai ter pesca? Eu vou, mas vai ter peixe? Ele não questionou Jesus não, irmãos. Ele simplesmente subiu na palavra. E quando ele subiu na palavra, ele teve resultado. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai pela fé, mas vai. Vai sem ver, mas vai. Vai sem saber, mas vai, irmão. Vai dar certo, irmão. Você está crescendo, irmão. Vai crescer mais, vai dar certo, irmão. Não acredita naquilo que estão falando, não. Acredita na palavra. Diga, eu acredito na palavra. Diga, eu fico com a palavra. Verso número 5, nós vemos aqui, irmãos. Volta lá no verso número 5. Ele poderia questionar. Espera aí, Jesus. Eu sou um pescador e você é um carpinteiro. Quem é você para me dar um conselho de pesca? Sabe, irmãos, às vezes você vai querer olhar naturalmente falando, e talvez você olhe e fale assim, quem é esse careca para me dar um conselho de alguma coisa na vida? Mas quem sabe é Jesus falando com você? E se for Jesus falando com você? Pode não ser, né? Você pode falar assim, não, pode não ser, pastor. Beleza. Mas e se for? Pode ser que você esteja perdendo a maior pesca da sua vida. Cuidado, irmãos, porque às vezes você julga pelo que você vê. Pedro teve a oportunidade. Irmãos, Pedro não conhecia Jesus, irmãos. Jesus hoje é conhecido em todo o mundo. É fácil acreditar em Jesus hoje, porque você já viu os milagres, já ouviu falar dos milagres. Mas nessa época, irmãos, ninguém conhecia Jesus. Jesus fala algo desse e ele poderia sim questionar. Quem é você, carpinteiro, para falar alguma coisa sobre pesca? De pesca entendo eu, você entende. Tem tanta gente arrogante, irmãos. Eu já me deparei com tanta gente arrogante. Quem é você para me ensinar alguma coisa? A resposta dentro de mim: eu sou filho do Deus vivo. Presta atenção. Agora nós vamos ir para o final. E nesse final a gente vai condensar tudo aquilo que a gente falou. E talvez você pegue a maior chave dessa noite, que é a chave que vai ligar tudo e vai fazer com que tudo isso funcione na tua vida. E você vai entender muita coisa através dessa chave. Que chave é essa? A pergunta que eu quero fazer para você: como é que um carpinteiro, totalmente aleatório, ele conseguiu fazer com que Pedro e aquelas outras pessoas acreditassem nele? Você já parou para pensar nisso? Está no texto. Como é que ele fez com que aquelas pessoas acreditassem nele? Como é, irmão? Como é que... Mas para pensar nisso aí. É a mesma coisa de eu chegar para você. Talvez eu não tenha a sua profissão, talvez eu não faça o que você faça. Mas a pergunta é: como é que Jesus fez para que ele acreditasse? E tem a resposta. Nós vamos entender lá no verso de número 3, ao qual nós pulamos esse verso e você nem percebeu. Porque, irmãos, muitas vezes a resposta está na sua cara, mas você não percebe. A resposta está na sua frente, você não percebe. A Bíblia diz que a resposta está dentro de você, está na sua boca, está no seu coração. E muitas vezes você não percebe. Que resposta é essa? Essa é a palavra da fé que nós pregamos, irmãos. Olha o que está escrito no verso de número 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, fazia o quê? Fazia o quê? Fazia o quê, irmãos? Ensinava do barco as multidões. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de Pedro acreditar em Jesus, Jesus ensinou a Pedro. Ei, deixa eu falar uma coisa para você.
Talvez o que está precisando para você é você sentar para aprender mais de Jesus. Porque quando Ele ensinar você, você vai colocar em prática. E quando você colocar em prática, vai acontecer. O segredo está em ficar aos pés de Jesus, irmãos. Quem é Jesus? Diga: Jesus é a palavra. Lá em João capítulo de número 1, verso de número 1, coloca lá a mídia. João capítulo de número 1, verso de número 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Coloca na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. No começo, aquele que é a palavra. Diga se ele é a palavra. Diga: ele não era e ele não vai ser. Diga: ele é. Diga: ele é. Diga: ele é. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Verso de número 4. Vamos lá. Aleluias. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Verso de número 14. Vamos lá. Aleluias. A palavra se tornou quem? Sobe em cima da palavra, irmãos. Acredita na palavra. Acreditar na palavra é acreditar em Jesus. Acreditar na palavra é subir em cima da palavra. É ter Jesus como plataforma. Olha que coisa maravilhosa. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor, de verdade. E nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Você já sabe a natureza dele. Ele não fala de falta. Ele fala de crescimento. Ele fala de abundância. Ele fala de aumento. Ele fala de avanço. Isso não quer dizer que ele não vê. Ele vê, mas ele não fala. A partir de hoje, você está proibido de falar em falta. Se eu sou o teu pastor, você está proibido de falar em falta. Quando você vê a falta, você vai falar: vai ter abundância. Se você vê o armário vazio, você vai falar: armários cheios em nome de Jesus. Se você vê falta de saúde nos hospitais, nos lugares, na vida de pessoas, talvez você, talvez o seu parente, você vai falar assim: ei, saúde divina operando no seu corpo. Ei, começa a falar, começa a falar, começa a falar. O que Jesus fez para que eles acreditassem? Jesus ensinou. E é muito importante isso, irmãos, porque antes do sucesso acontecer do lado de fora, Jesus teve que ensinar e mudar a concepção de Pedro do lado de dentro. O sucesso do lado de fora na vida de Pedro só aconteceu depois que Jesus ajustou coisas dentro de Pedro. Pedro só acreditou na palavra de Jesus porque Jesus ensinou a palavra. Romanos capítulo de número 12, verso de número 2. Não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, precisa renovar a mente primeiro, antes de crescer, antes de aumentar, antes de multiplicar. E é por isso que você está aqui nessa noite. Ei, você está aprendendo mais, você está sendo ensinado. Ensinado a quê? A crescer. Ensinado a quê? A multiplicar. Ensinado a quê? A aumentar. Diga aumento. Diga crescimento. Diga vem de Deus. Diga é para mim. Diga eu nasci para crescer. Sabe, irmãos, o sucesso, ele acontece aonde pessoas estão preparadas. Eu lembro de uma situação de um rapaz que ele tinha algo muito bom para oferecer, e ele saiu perguntando para um: ei, olha, tem essa oportunidade para você. Aí a pessoa falou assim: eu não estou preparado. Aí ele tentou com outra pessoa: olha, tem uma oportunidade para você. Aí a outra pessoa falou assim: eu não estou preparado. Aí ofereceu para outra pessoa: olha, tem uma oportunidade para você. Eu não estou preparado. Ei, irmãos, o sucesso acontece quando a oportunidade encontra a preparação. Se prepara para o crescimento, se prepara para o aumento, se prepara para a multiplicação, irmão. Se prepara, irmãos. Esteja preparado. Pastor, eu quero aumentar, eu quero ter um carro, ter uma moto. Você já tem garagem pelo menos? Ei. Não, pastor, eu quero um caminhão. A garagem precisa ser maior. Eu quero um avião. Você já foi ver o preço do hangar? Já foi ver como é que funciona a documentação? Para você pegar e já começar a trabalhar em cima disso? Se prepare para o crescimento, irmão. Tem gente que quer carro, mas nem tirou habilitação. Aí tira a sua habilitação.
Tem gente que quer viajar para o exterior, mas não tirou o passaporte. Aí tira o seu passaporte. Você precisa se preparar para o crescimento, porque as oportunidades, elas vão vir. Quem é que vai pegar? Quem está preparado. Diga, eu estou preparado. Diga, eu estou preparado. Diga, eu estou preparado. Vem para cá o louvor. Antes de mudar a situação do barco, talvez do seu trabalho, da sua casa, da sua família, tenta mudar você primeiro. Tenta mudar o que está dentro primeiro. Porque não queira mudar do lado de fora se você ainda não mudou o que está dentro. Jesus, ele não fez uma pesca maravilhosa, ou Pedro não fez uma pesca maravilhosa aleatoriamente, irmãos. Jesus primeiro mudou situações, porque Jesus ficou ensinando e Pedro ouvindo. Jesus não mandou Pedro pescar sem ensinar. Jesus primeiro ensinou, gerou fé, e aí Pedro creu, e aí sobre a palavra, Pedro foi e teve um resultado. Preste atenção nisso. Vamos ficar de pé? Eu lembro de um dos livros do irmão Reagan. Uma pessoa chegou para ele e falou assim: Pastor Reagan, depois daquilo que você pregou, daquilo que você ministrou essa noite, a minha cabeça ficou uma confusão. Eu fiquei confuso na minha cabeça. Depois que você pregou, depois que você ministrou. Aí ele disse: não, você não ficou assim por conta da minha ministração. Isso já estava dentro de você. Eu somente acendi a luz e agora você está enxergando a bagunça que está dentro de você. A palavra, irmãos, ela acende a luz. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando o ensino chega, a palavra chega, a luz chega, as trevas precisam ir embora. Quando a luz chega, a falta precisa ir embora. Ei, você não está servindo, irmãos, um Deus do quase nada. Você está servindo um Deus chamado El Shaddai. Ele é mais do que suficiente. Você serve o Jeová Jireh, aquele que é provedor. Não diminua a Deus olhando para a sua conta bancária ou olhando para a noite anterior. Ei, a partir de hoje, coloca Jesus no barco, coloca Jesus no barco, coloca Jesus no barco, e você vai ver o crescimento, você vai ver a abundância, você vai ver o aumento. Precisa fazer o quê? Colocar Jesus no barco. É só colocar Jesus no barco, irmãos. Acaba com essa vida. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa da palavra. Você precisa da palavra. Eu quero fazer um convite nessa noite. Tem alguém aqui que está com algum sintoma de enfermidade? Falta de saúde. Mas nessa noite crê que o Jeová Rafá, aquele que cura, está aqui. Se tem alguma pessoa, dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar com você. Se você crê em saúde divina e crê que vai sair daqui curado, é só levantar a sua mão. Nós vamos orar com você. Tem alguém? Tem uma pessoa? Venha para cá, nós vamos orar. Tem mais alguém? Cadê a segunda pessoa? Mais alguém para a gente orar? Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar se você está sentindo alguma dor. Ei, a Bíblia falou e a Bíblia está escrito na Bíblia que Jesus levou as dores e enfermidades. Pastor, eu não estou com enfermidade não, mas eu estou com uma dor. Ei, vem para cá. Ele levou as dores e as enfermidades. Dor e enfermidade, dor e enfermidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar. Amém? Quantos creem na cura? Vem para cá, Felipe. Ora. Estenda suas mãos para cá. Nós cremos, irmãos. Ele levou as dores e as enfermidades. Ele levou as dores e as enfermidades. Ei, declara saúde divina operando no corpo agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade saindo e não voltando mais. Toda enfermidade, aquilo que está causando a enfermidade, sai agora e não volta mais. E eu declaro em nome de Jesus saúde divina operando no corpo. Eu declaro o corpo restaurado. Eu declaro a saúde operando em nome de Jesus. Aonde tinha falta de saúde, ei, chegou a saúde divina em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos creem na cura? Quantos creem na cura? Quantos creem na cura?
senhor crê que foi curado? Crê? Diga assim: eu fui curado. Diga: eu tenho saúde. Diga: eu tenho saúde. Diga: eu tenho saúde. Diga: eu tenho saúde. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso que aconteceu. É isso? O senhor crê nisso? O senhor acredita que parou hoje? Que acabou hoje? Acredita? Jesus é aquele que livra. Vai acontecer do jeito que você falar. Se você crê que é hoje, é hoje. Se você crê que é amanhã, é amanhã. Precisa crer e falar, porque vai acontecer do jeito que você está falando. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Quando você coloca o pensamento certo, o errado vai embora. Por isso que Jesus ensinou. Por que Jesus ensinou? Para mudar a mentalidade de Pedro, tirar o foco dele da falta, das redes vazias, de descer do barco, de desistir. E ele colocou o quê? Fé. Diga fé. Diga fé. Diga fé. Quero fazer outro convite nessa noite. Talvez se você está aqui e você decidiu colocar Jesus não somente no teu barco, mas na tua vida. Você decidiu aceitar Jesus como o seu Senhor e Salvador. E você está aqui nessa noite. Ou você está afastado do Evangelho e nessa noite decidiu voltar para Jesus. Decidiu colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Se você está numa situação ou em outra, e nessa noite você deseja ter Jesus no seu barco, na sua vida, em você, dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Que quer trazer Jesus para a sua vida? Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Amém? Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vai lá. Vai lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a segunda pessoa? Você que está aqui nessa noite, tem aqui mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa. Glória a Deus. Ei, Jesus. É Jesus que está entrando no barco nessa noite, irmão. É Jesus que está entrando. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa que quer aceitar Jesus? Está afastado. Nessa noite é a sua noite. É a sua noite. Tem mais alguém? Tem a terceira pessoa? Aleluias. Nós vamos orar, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Glória a Deus. 2 vidas para o Senhor. 2 vidas para o Senhor. Vem. Vamos orar. Ergue as mãos vocês. Pode aqui bem alto. Repete comigo. Diga assim: eu creio que o Senhor Jesus morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Diga: eu recebo o Senhor como Salvador da minha vida. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tendo suas mãos para cá, nós vamos orar por eles. Vem para cá, um homem e uma mulher. Pode orar com eles aqui. Rápido. Sai do seu lugar, um irmão e uma irmã. E ore por eles aqui. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essas 2 vidas salvas, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu amor sendo derramado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entrou no barco nessa noite. Ei, a vida deles será transformada. A vida dela será transformada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Você pode celebrar essa noite? Você pode celebrar essa noite? Celebra essa noite. Celebra. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pessoal, da consolidação, depois pega o contato deles, para que nós possamos edificar a vida deles e discipular a vida deles. Amém? Glória a Deus. E você, irmãos, vai recebendo esse povo aqui na igreja com muita alegria. Amém. Diga: Deus é bom. Diga: o diabo não presta. Diga assim: eu estou crescendo. Diga: na graça e no conhecimento, em sabedoria e unção, diante de Deus, diante dos homens. Diga: eu estou aumentando todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Diga: eu nasci para crescer. Eu nasci para avançar. Eu nasci para aumentar. Eu nasci para multiplicar. Diga: eu estou crescendo. Eu estou aumentando
Eu estou multiplicando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senta aí dando glória a Deus. Aleluia! Deus é bom. Amém. Estamos crescendo e estamos multiplicando. Amém. Queria falar sobre um momento de crescimento. Deixa eu colocar aqui. Estamos avançando, amém, irmãos? Aquilo que nós estamos investindo aqui, né, não tem a ver com apenas você, mas com as pessoas que virão, amém? Então nossa igreja está crescendo, multiplicando, estamos reformando as salas do DI, fazendo uma bateria de banheiros ali, amém? E está aí o que aconteceu nessa semana, ó, que velocidade, você celebra, irmãos? Então cadê? Aleluia, vamos lá, isso é muito bom, meu irmão, isso tem a ver com vidas, amém? Tem a ver com crescimento da obra, amém? Tem a ver com a multiplicação, porque Deus só dá conforme a capacidade, amém? Por isso nós estamos avançando. Aquilo ali é apenas o início do que se tornará, amém? Aleluia. Olha aí bem direitinho como vai ficar a tua igreja. Aleluia. Essa é a primeira fase, amém? E você faz parte disso. Eu fico tão feliz, irmãos, de ver a obra do Senhor avançando, as coisas sendo levantadas, né? As paredes tomando formas ali, e a gente fica sonhando, eita, está sendo igualzinho um projeto, ó, amém? E será assim, amém? Isso aqui é só a visão, porque quando a visão é clara, o preço nunca é caro demais, amém? Aleluia. Próximo. Hoje começamos nossos discipulados. Temos fotos? Discipulado. Cadê? Tem? Ah, chegou. Aí a primeira turma do ano 2026. Não, a segunda, perdão. A segunda turma. E foi uma grande bênção, amém. Tivemos um número bom de pessoas, né? Pessoas que também não puderam vir, mas vai vir e gravamos a aula, caso tenha uma perca, amém? Ah, não deu tempo eu chegar, irmão, dá tempo você escutar, porque a aula está gravada, e você pode reconstruir, reconstruir não, rever a aula, amém? E aí será uma grande bênção. Essa turma aqui teve pela manhã, começando das 8 da manhã até as 10, eu saí de casa hoje de 6h40, para estar aqui servindo o corpo de Cristo com muita alegria, meu irmão, amém? Então, se você tem uma inclinação para estar ajudando também, pega junto, vem embora. Será uma grande bênção, vamos celebrar aqui, amém? E se você ainda tem a inclinação para fazer, mas perdeu a primeira aula, dá tempo, amém? Domingo, a partir das 8 horas da manhã até as 10, temos um intensivão aqui com o nosso pastor, tem sido uma grande bênção. Hoje eu fiz um discipulado de novo, porque eu participei da aula, a mim estava ali escutando o pastor ensinando aos irmãos, e eu anotei um bocado de coisa, irmão. É muito bom, amém? Então pega aí, e foi uma grande bênção. Hoje também tivemos, irmãos, o evangelismo no hospital, e tivemos mais 2 vidas entregas a Jesus, amém? Que aceitaram Jesus, foi uma grande bênção, pessoas foram curadas, amém? E estamos precisando, irmão, de doação de fralda geriátrica. Se você puder e quiser, amém, procura o pastor Jair, irmã Nívia, amém, e eles te direcionará para o que precisa, amém, mas hoje estamos precisando de fralda geriátrica, amém, vamos ajudar, vamos pegar junto, tem sido uma grande bênção, né? Tem acontecido grandes coisas nos hospitais. Os jovens foram semana passada, essa semana o pastor Jair pegou o pessoal e foi também, e foi uma grande bênção, amém? Tem tido testemunhos de curas naquele lugar, né? Pessoas têm vindo para cá, amém? E têm recebido mais do Senhor, amém? E vai multiplicar, amém? Por quê? Porque na próxima você tem a oportunidade de ir, amém? Pega junto aí com o pastor Jair, amém? Com toda o pessoal do evangelismo e vai, amém? Vamos falar agora um pouco sobre
dízimos e ofertas. É bom, né? Eita Jesus. Eu preparei algo aqui. Lá no Salmos 91, capítulo 1, fala. Pode pular, Salmos 91, capítulo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem confio. Amém? Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes, meu irmão, a gente está tão focado, né, de abrir a Bíblia e ler o Salmo 91 e ler o Salmo 23, dizer: Senhor, minha vida é tua, eu sei que nada vai me faltar, eu confio em ti. Você confia no Senhor ao ponto tão grande de entregar a sua vida a Ele, amém? E dizer: Senhor, não é mais eu, mas é o Senhor em mim, tal. Mas quando às vezes se inclina para as finanças, você tem aquele freio, opa, não, aí, que confiança é essa, irmão? Preciso confiar no Senhor. Diga: eu preciso confiar no Senhor de todo o meu coração. Isso envolve sua vida, suas finanças, sua saúde, sua família, amém? Não confia no Senhor naquilo que você apenas acha que deve confiar. Confia em tudo, irmão. Já pensou, tu está confiando a tua eternidade a Ele, mas o teu bolso não? Que é isso? Está repreendido. Aleluia. Lá no Provérbios 3, 9, precisamos ter essa consciência, meu irmão. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de farturas os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Amém? O bom de confiar no Senhor é que Ele ainda beneficia. Amém? E às vezes, meu irmão, Ele nem está te pedindo tudo. Ele apenas te pede 10%. E eu sei que o Senhor não precisa de nada, porque Ele é suprido de tudo. Mas às vezes Ele quer apenas te dizer: ei, tu confia em mim? Então confia tuas finanças aí 10% para ver o que é que eu vou fazer com ela. Lá em Malaquias 3:10 fala que põe lá pra gente trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Aleluia. Quando confiamos no Senhor de todo o coração, honramos a Ele, amém? Elisei, tem uma parte aqui que eu vou fazer por você, e prova-me nisso. Aleluia. Eu abrirei as janelas do céu. Aleluia. Então confia no Senhor, faz com atitude de honra e com alegria, amém? Se você vai dizimar e ofertar nessa noite, tem uns envelopes na sua frente aí, você pode pegar, né? Temos o QR Code também, se você preferir fazer pelo Pix. Eu quero fazer aqui antes da gente orar também. E você pode aproveitar a oportunidade de fazer a tua oferta e o teu dízimo também. Amém? No envelope tem também o QR Code. Esse aqui não está funcionando. Pode me ver outro envelope, por favor? Amém. Você está pronto? Vamos orar. Você pode ficar de pé. Se você fez pelo Pix, você pega o envelope também.
tá assim, ó. Ei, perdeste. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela semente, Pai, que estamos depositando hoje, Pai. Porque sabemos que crescerá, Pai, e multiplicará. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, porque temos o coração cheio de alegria para ofertar na Tua casa, Pai, para dizimar ao Senhor, para devolver aquilo que é Teu, Pai. Muito obrigado, Pai, porque confiamos em Ti de todo o coração e o Senhor nos dá confiabilidade, Pai, para provar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de dizimar e ofertar no Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Com alegria, irmãos. Isso aqui, irmãos, pessoalmente, presencialmente, como pastor sobre a tua vida. E se você, irmãos, ainda não fez a sua inscrição, você é jovem, não fez a sua inscrição, entre em contato com o líder Priscila e Felipe, ou Felipe e Priscila, cadê eles? Vem pra cá, o Felipe tá aqui, vem pra cá, Priscila, amém? Entre em contato com eles, urgente, para você fazer a sua inscrição, amém? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, a igreja, irmãos, também está fazendo um grande investimento para que os jovens possam ir. Esse valor seria um valor muito maior do que esse valor que está aí hoje, para inscrição. E nesse valor aí a pessoa pode fazer através do cartão de crédito, pode fazer, enfim, da maneira que ela achar melhor. Então fica fácil, fica programável, porque como vai ser só em junho, dá tempo de fazer hoje e ir pagando, aí fica bem baratinho. Então eu queria pedir para você, pastor, não sou jovem, pastor, mas eu queria abençoar um jovem. Eu queria, pelo menos um jovem eu queria abençoar, pastor.
Irmãos, você fazendo isso, você está tirando um jovem, muitas vezes, de fazer o que é errado. E você está investindo para que ele tenha um dia inteiro, uma imersão completa, irmãos, recebendo da palavra do Senhor, louvores, tendo conexão com outros jovens, sendo inspirado, estimulado ao crescimento na vida deles. Irmãos, é algo, eu sei o que é isso, irmãos. Eu vou falando para você, vale a pena pagar o preço, vale a pena fazer esse investimento. Então eu quero convidar você que ainda não fez, tem aí o QR Code. Eu vou pedir pro pessoal da mídia também, o pessoal da mídia, amém, glória a Deus, a irmã Angélica, amém, glória a Deus, o pessoal da mídia, eu quero pedir para vocês, para que vocês tenham muita atenção, diga muita, não, o pessoal da mídia, diga muita atenção, e eu vou pedir para vocês redobrarem a divulgação disso. Coloca as postagens, eu quero no feed, não somente nos stories. Coloca nos stories, coloca esse cartaz no feed, amém? Então, coloca lá toda semana, eu quero essa postagem lá, para que nós possamos levar uma grande caravana de jovens aqui de Surubim, amém? Surubim e região, pode ser toda a região aqui, irmãos. Da onde você estiver nos assistindo também, você é nosso convidado, faça parte da caravana aqui de Surubim para o Somos Um, amém? Imagine, irmãos, nós estamos fazendo aquilo que está escrito lá em Atos. Estamos nos juntando, os jovens unidos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Jovem, talvez você sozinho você não consiga, mas você com muitos jovens ajudando você, você vai conseguir, amém? Diga assim, somos um, somos muitos, amém? Então uma grande bênção. Obrigado, Felipe, Priscila, fazendo um trabalho maravilhoso com os jovens. Pastor Gel e Gigi também, trabalho maravilhoso com os jovens. Parabéns para vocês, amém? Adriana. Você pode ficar em pé, meu irmão? Nós já vamos finalizar. Importante falar para você que as inscrições é a partir de 14 anos, amém? Então já gera expectativa aí para esse tempo. Levanta as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que nós desfrutamos, Senhor, nessa noite, nesse local, Senhor. Obrigada, Pai, pela palavra que foi ministrada, Senhor. Nós cremos, Senhor, que nós estamos no melhor lugar, Senhor, iniciando a nossa semana, Pai. E nós cremos, Senhor, em resultados extraordinários nas nossas vidas nessa semana. Nós te agradecemos pela tua boa mão, Pai, sobre o teu povo e por tudo aquilo que você fará sobre as nossas vidas. Nós te rendemos graças, em nome de Jesus, amém. Até terça-feira, meu irmão, no culto do Espírito Santo, amém. Deus abençoe você, shalom. Dá tempo? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Se tiver, levanta a tua mão que nós queremos conhecer. Nós temos visitantes, sejam bem-vindos, amém, em nome de Jesus. Nós temos essa equipe que vai recepcionar vocês, amém? Deus abençoe você, shalom.